Oi, gente, tudo bem? Tô eu aqui mais uma vez para conversar com vocês. E hoje, eu queria começar agradecendo, tá? Super obrigada por vocês estarem me acompanhando. Pode ser uma pessoa me acompanhando. Eu recebi uma mensagem muito bonita pessoalmente de uma pessoa que não me conhecia pessoalmente, certo? Mas aí que viu meus vídeos e disse assim, é você? Aí eu falei, é. Aí a pessoa falou assim pra mim, olha, então eu quero te parabenizar e dizer que esse trabalho que você tá fazendo é muito bonito, que é um trabalho voluntário, na verdade, não é um trabalho, que é uma ação voluntária, então não para de fazer. Eu fiquei muito orgulhosa, assim, de uma pessoa que não me conhece e que viu o vídeo e quando me viu pessoalmente me deu os parabéns por esse trabalho voluntário. Eu fiquei encantada. Agora vamos para o tema de hoje. Eu escolhi um tema de hoje, na verdade, é dando continuidade à história de Davi. E na história de Davi tem uma passagem bíblica muito interessante que ela nos pede uma reflexão. Que ela nos pede, assim, nos pergunta o que nós queremos ser na vida das pessoas. Nós queremos ser mensageiros de quê? De paz? O que você quer levar? Que tipo de mensagem se você quer levar uma mensagem na vida das pessoas, que tipo de mensagem você quer levar? Uma mensagem de paz? Você quer ser anjo na vida das pessoas? Vamos fazer essa reflexão juntos a partir da história que nós vamos contar aqui, de uma passagem da história de Davi. Hoje eu vou contar para vocês uma passagem de Davi em que Davi conheceu Abigail. Abigail foi uma mulher muito importante na vida de Davi. Ela foi um anjo na vida de Davi e ela foi um anjo de paz. A vida pediu a Abigail que ela se posicionasse. Muitas vezes nós passamos por situações em que nós deveríamos nos posicionar, mas nós nos omitimos, né? Porque nós não queremos nos comprometer, porque nós tememos ser castigadas, né? Não, de repente isso pode me trazer alguma situação ruim, é melhor eu ficar calada, é melhor eu ficar na minha, eu não vou me envolver. Abigail não pensou assim diante do cenário que se desenhou na frente dela. Aliás, Abigail, ela nem parou para pensar. Na verdade, ela era carregada de virtudes positivas. Então ela agiu com bom senso, como uma mulher virtuosa. Como você vai encontrar lá no Provérbios 31, o que é uma mulher virtuosa. Certamente Abigail era uma mulher virtuosa. Então eu vou desenhar agora, eu vou ler aqui um pouco da história para vocês. Também vão concluir como Abigail foi uma mensageira, um anjo de paz na vida de Davi e conseguiu evitar uma tragédia. Muitas vezes, se nós também nos posicionarmos como um anjo de paz na vida das pessoas, levando uma mensagem de paz, nós atenuando as coisas, nós vamos conseguir também sermos anjos na vida das pessoas, como Abigail foi na vida de Davi. Olha só, vocês lembram que nós falamos que Davi, ele se indispôs com o rei Saul? Na verdade, Davi não se indispôs. Davi era servo do rei Saul e fazia tudo o que o rei Saul pedia. Ia para todas as batalhas, lutava, colocava sua vida em risco. Mas o rei Saul, temeroso, porque ele entendeu que Davi estava predestinado a ser rei de Israel, e quem era rei de Israel era o rei Saul, e ele não queria deixar o trono e não para Davi. Então o rei Saul iniciou uma caçada pela vida de Davi, tentando matar Davi. E Deus disse a Davi que fugisse, que reunisse alguns homens e fugisse. E que Davi não se preocupasse, que onde Davi chegasse, Davi encontraria alguém que o acolhesse e que daria o que comer, o que beber e abrigo.
por onde Davi passasse. E Davi partiu. E onde Davi chegava, como Davi, ele era muito adorado pelo povo de Israel e temido pelos inimigos de Israel, então já tinha essa fama que seria rei de Israel. Onde Davi chegava, Davi era acolhido e todos davam do bom e do melhor para Davi e seus homens, do que comer, do que beber e abrigo, certo? Mas Davi chegou em um lugar em que tinha um homem muito rico, e esse homem era Nabal. E Nabal era muito rico, mas era avarento, né? Não dava nada dele para ninguém. Então, além de avarento, ele era arrogante, prepotente. Nossa! E aí, Davi soube que Nabal era um dos homens que mais tinham posses naquela região e mandou alguns mensageiros que fossem até a casa de Nabal e para pedir, dizendo que Davi estava ali e que pedia um pouco de comida e de bebida para ele e para seus homens e que passaria a noite ali. E Nabal disse assim, respondeu: quem é esse filho de Jessé? Quem é Davi? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que eu deveria pegar meu pão, minha água, a carne do meu gado e dá-los a homens que vêm sei lá de onde, né? Quem é esse Davi? Então, Nabal expulsou os homens de Davi de sua casa, certo? Desdenhou, desprezou Davi. Nabal sabia quem era Davi, porque todos sabiam quem era Davi. Mas Nabal não ia dar o que era seu, né? Avarento não ia dar o que era seu. Mão fechada não ia dar o que era seu a ninguém. E realmente não deu. A esposa de Nabal era Abigail. E um servo, os homens de Davi partiram de volta ao acampamento para dizer a Davi o que Nabal tinha dito. Ao mesmo tempo, um servo de Abigail, de Nabal, foi ter com Abigail. Por quê? Porque ele sabia que não teria a menor chance de ter um diálogo com Nabal. Um servo ter diálogo com Nabal para alertá-lo sobre isso. Então esse servo foi ter com Abigail, esposa de Nabal, e disse: Senhora, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor Nabal, mas ele os insultou. No entanto, esses homens foram muito bons para conosco no passado. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estiveram conosco nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, minha senhora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. E ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Ora, o servo sabia que nem mesmo a esposa Abigail conseguiria ter um diálogo com Nabal, para que Nabal amolecesse o coração e atendesse ao pedido de Davi. Então, o que Abigail fez? Abigail se apressou e pegou tudo o que havia de melhor na despensa, né? Tudo o que havia de melhor, de comida, de bebida, tudo, levou nos jumentos e foi ao encontro de Davi. E ela apressou-se para ela encontrar Davi antes que Davi chegasse até Nabal. E quando Abigail encontrou Davi a caminho, Abigail desceu depressa do jumento e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. Ela caiu em seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é minha. Por favor, permita que tua serva te fale. Ouve o que eu tenho a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal, que embora seja meu marido, é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou.
Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor teu Deus e por tua vida, que foi o Senhor quem impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados, assim como Nabal, meu marido. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor Davi seja dado aos homens que te seguem. Eu te suplico, esquece a ofensa de tua serva, pois o Senhor teu Deus certamente fará um reino duradouro a ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu senhor Davi estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe como uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito ao meu senhor Davi todo o bem que prometeu, e tiver nomeado líder sobre Israel, meu senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, e nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver abençoado a ti, lembra-te desta tua serva, Abigail. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derramasse sangue e me vingasse com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me. Nenhum só do sexo masculino pertencente à família de Nabal teria sido deixado vivo. Então Davi aceitou os presentes de Abigail, certo? E lhe disse: Mulher, vá em paz para a tua casa. Eu ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Olha, Abigail, ela se colocou como um bom senso, como uma mulher virtuosa. Ela se posicionou diante da situação. Ela poderia não ter feito nada, simplesmente por temer o que o marido pudesse fazer com ela ao descobrir. Mas ela, para evitar uma tragédia ainda maior, ela se posicionou. E assim, ela evitou que Davi fizesse vingança com as próprias mãos, ela evitou uma tragédia na família, ela foi uma mensageira de paz, ela foi um anjo. Abigail foi um anjo. Muitas vezes, nós também podemos fazer isso. Algumas vezes, quando nós percebemos o cenário, nós podemos dizer àquela pessoa: olha, não faça isso, não diga isso. É melhor, porque nós já conhecemos e aquela pessoa não conhece onde ela está, certo? Então, nós podemos alertar, nós podemos, mas nós escolhemos não fazer isso. Às vezes nós escolhemos não alertar, às vezes nós escolhemos cruzar os braços e dizer assim: eu não vou me envolver, eu vejo que A vai provocar uma contenda. Eu vejo que B está em ponto de colocar fogo. O que eu faço? Risco fósforo. Ou digo que A disse alguma coisa, que B disse alguma coisa, a mensagem que eu levo. Ou então eu digo nada. Vou cruzar os meus braços e vou ver o que vai acontecer. Vou só observar, não vou me posicionar. E assim, o que acontecer, eu não tenho parte. Será que nós não temos parte? Então, veja o que continuou na história. Cerca de 10 dias depois, lá como Abigail profetizou que os inimigos de Davi seriam castigados por Deus, Nabal morreu. Deus castigou Nabal e Nabal morreu, e Davi não teve nada a ver com a morte de Nabal. Porém, quando Davi soube da morte de Nabal, Davi mandou seus mensageiros irem até Abigail e mandou chamá-la, porque Davi queria pedi-la em casamento. E quando Davi a pediu em casamento, ela aceitou. Ora,
Davi sabia que estava diante de uma mulher virtuosa. Ele agradeceu e aquela mulher, além de ter dado um livramento a Davi de fazer vingança com as próprias mãos, de cometer algo desnecessariamente, ele estava diante de uma mulher virtuosa, então aquilo marcou Davi. Então, quando Davi soube da morte de Nabal e que Abigail teria ficado viúva, Davi mandou buscar Nabal e casou-se com ela. Vocês sabem que naquela época poderia ter mais de uma esposa, desde que não deixasse faltar nada a nenhuma delas, ou seja, que todas tivessem o mesmo tempo do marido, a mesma atenção, os mesmos bens, né? Mesmo a casa, né? Enfim. Então, Davi tinha Mical, tinha Abigail, depois teve Ainoã como esposa, né? Bom, mas essa história, ela pede essa reflexão, que muitas vezes nós podemos ser anjos na vida das pessoas, e que eu sei que é preciso ter bom senso para saber na hora de se posicionar, até porque também a gente pode se posicionar. Abigail poderia ter se posicionado e Davi poderia ter mantido o coração dele endurecido. Davi poderia ter dito: não, senhora, mesmo tu tendo vindo até aqui, mas eu vou continuar com o meu propósito, eu vou até lá e vou destruir Nabal, vou matar Nabal. Davi poderia ter endurecido o coração, mas também Abigail conhecia as virtudes de Davi. Davi era um ungido do Senhor, o ungido do Senhor teria um bom coração. Então, ela sabia, ela teve um bom senso. E às vezes nós podemos também ter esse bom senso. É só uma reflexão que a gente pode fazer, que a gente pode ser anjo de paz na vida das pessoas que nos cercam e pensarmos que mensagem a gente quer levar das pessoas, né? Que mensagem eu quero levar do meu próximo? E o que eu posso estar evitando? É só uma reflexão. Isso vale para mim também, tá? É para mim, é para você. Tem um salmo para a gente refletir sobre isso que pode nos ajudar, para que a gente possa ter cuidado com as palavras, porque às vezes a gente diz para as pessoas palavras que podem nos entristecer, que podem causar tristeza, dor à pessoa. Então, às vezes a gente pode tomar cuidado com aquilo que a gente vai dizer para aquela pessoa, porque às vezes nós somos muito duros, né? Nós somos duros com uma pessoa. E por quê? Mesmo a gente sabe que aquilo vai causar uma dor, uma tristeza naquela pessoa. Então, tem até um livro, eu tenho um livro aqui muito bom, que é a respeito da Joyce Meyer. A Joyce Meyer também, ela é uma palestrante, você vai ver várias palestras dela na internet, a Joyce Meyer, e ela fala muito suas palavras, muito sua vida, porque às vezes as nossas palavras, elas podem causar muita dor nas pessoas, as nossas palavras e o que a gente diz pode causar muita tristeza nas pessoas. Então vamos ter cuidado com os sentimentos que a gente planta no coração das pessoas desnecessariamente. Vamos pensar em ser mensageiros de paz, como Abigail. Eu admiro. Desde que eu li a história de Abigail, eu fiquei fã da Abigail. Eu também vou dar uma indicação para vocês do Salmo 119. Ele foi escrito por Davi e é bem curtinho. Dá uma olhada. E agora, chegou a hora dos beijos, né? Gente, eu queria super agradecer ao Rodrigo Alves. Ele tá assistindo todos os vídeos, tá postando comentários e também, além de estar postando comentários, ele mandou dicas. Ele fala assim: Lê, faz assim, põe assim no título, faz... Ele tá me dando super dicas. Na verdade, eu assistia vídeos no YouTube, né? Eu era navegadora, mas agora eu tô postando vídeos, né? Então me ajuda, por favor. Aí o Rodrigo tá me dando algumas dicas. Querido, muito obrigada, você é um fofo. Super beijo pra você. E pra você que tá nos acompanhando também, pode ser uma pessoa, eu já fico contente. Eu falei pra vocês que uma pessoa falou assim: não conhecia você pessoalmente, é você quem tá fazendo os vídeos. Olhe, pois continue, porque eu achei muito bonito o que você tá fazendo. Isso me deixou encantada.
Então, assim, uma pessoa já me deixou encantada. Imagino mais de uma pessoa. Então eu queria super agradecer, tá? Porque eu sei que os meus vídeos são bem longos. Imagino você me dar 20 minutos do seu dia aqui. Gente, só eu mesmo. Ó, vou mandar beijo pra todo mundo. Beijo, fica com Deus, tá? Fica assistindo Dica da Letícia Pereira. Vai lá, se inscreve e acompanha no Facebook, no YouTube. E fica com Deus, tá bom? Grande beijo.